Você é apegado? É daqueles que na hora de doar algo no armário, por exemplo, pega aquilo que não quer, aí você desapega, né? Para você é fácil desapegar ou não? É uma conversa, eu diria, desafiadora com ela. Deise Carvalho está de volta com a gente no Manhã Total. Oi, Deise. Tudo bom, querida? Tudo bem, você? É uma conversa interessante, né? Então, até para desapegar do cabelo, né? Isso. Porque tem gente que não desapega de jeito nenhum. E desapegar da imagem. É. Né? Porque a mudança, qualquer mudança que a gente faça na vida, seja de emprego, seja de cabelo, seja do que for, é um desapego. Porque às vezes eu tô tão apegada a algo que eu me identifico. Porque apego, apreço, identificação, entende? Se a gente poderia pôr como se fosse metragens, é importante a gente ter apreço. Ter apreço ao meu anel, ele tem um significado para mim na minha vida. Isso é um apreço. Uma coisa é um apego a ele. Que se ele some da minha vida, eu me perco, eu fico angustiada, aquilo faz eu sofrer, eu fico numa super angústia, porque é importante. Porque desapegar, às vezes a gente fala do desapego, né? Fala assim, semana do desapego, olhe no seu armário e veja o que você não usa mais. É difícil, mas isso é fácil. Né? Desapegar do que eu não uso. Aquele anel que não tem um apreço por ele, desapegar dele é fácil. Como seria me desapegar desse anel? Ou me desapegar de algo que é de fato importante para mim? Porque às vezes a gente não aprecia, a gente se identifica com aquilo. E aí existe uma mistura, Mônica, do que sou eu e do que é aquilo fora de mim. E aí eu fico apegado, identificado com aquilo. Um livro, algo que alguém te presenteou? Qualquer coisa. Um papel. Eu tenho um apego a ser a Deise Carvalho, psicóloga. Então, quando eu estou na rua, eu tenho que estar sempre maquiada, sempre arrumada, não posso estar de chinelo, não posso... Porque um apego a essa imagem de Deise Carvalho, isso é apego. Se eu consigo entender que a Deise Carvalho pode estar aqui, pode estar lá no consultório, mas quando eu estou no sacolão, quando eu estou no supermercado, quando eu estou no meu lazer, eu sou só a Deise, eu tenho apreço pela Deise Carvalho, mas eu não me identifico com ela, entende? Aonde eu me misturo. Então, desapegar é também entender os papéis que temos na vida. É igual a mãe, eu tenho apreço por ser mãe, mas eu tenho um apego. E se meu filho vai embora? E se meu filho vai cuidar da própria vida? Como eu fico? Porque eu estou tão misturada com aquilo. Então, é pensar no desapegar daquilo que também é importante. Manda sua pergunta, tá aí pensando no que você é apegado? 99897.000. E esse apego, quando eu não consigo, né? Eu tenho um apreço, mas não me apego tanto, vamos dizer assim. Causa sofrimento, não causa? Isso, porque aí eu me identifico. Vamos usar essa coisa. Aonde eu me misturo. Identificação seria uma mistura. Uma mistura. Então, quando eu usei Deise, Mônica, vamos usar a Mônica, que é bem interessante, né? Todo mundo hoje usando a Mônica de exemplo. Pode usar, tá tranquilo. Me usa. Adoro. Né? Então, uma coisa é a Mônica jornalista, competente, tá aqui. Quando a Mônica, às vezes, está na rua, eu tenho certeza que as pessoas não olham a Mônica que está tomando café com um amigo. Às vezes, as pessoas olham a Mônica do Manhã Total, né? Como se a Mônica só fosse aquilo. Ok que as pessoas façam isso, porque as pessoas só conhecem essa Mônica. Mas o problema é se a Mônica acreditar que ela só é isso. Aí é uma identificação com esse papel. Porque ela não pode estar nas outras relações da vida dela como só a Mônica. Aquela que chora, aquela que ri, aquela que tem dor de barriga, sabe? Porque é uma pessoa normal. E a gente não... às vezes a gente se apega a esses papéis. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Deise, porque a gente está refletindo aqui e já já a gente volta também, porque já tem comentários, viu, Deise? Para você ótimo. Aqui. Tem gente que é apegada aos livros, eu conheço, eu tenho um amigo aqui que é apegado aos livros, eu também sou. As roupas que nem usa mais, a pessoa é apegada, até mesmo apegada a louças trincadas. Tem gente que já prefere o menos e tem facilidade na hora de fazer circular o que não tem mais utilidade dentro de casa. E você, consegue se desapegar? Conosco a psicóloga Deise Carvalho, desafio, né, Deise? Sim, é um grande desafio,
Porque às vezes a gente acredita que aquilo que está fora, e fora também são esses papéis emocionais que eu estava falando, nos dizem quem nós somos. Entende? Aquilo nos fazem referência de quem nós somos. Não que o que está fora não seja importante. Não é que não seja importante ter um bom cabelo, não que não seja importante ter uma boa roupa, mas, além disso, e aí, Mônica, é uma coisa muito interessante, é o trabalho com pacientes oncológicos, com câncer, porque uma pessoa, quando ela tem uma doença terminal, seja ela qualquer, eu estou falando do câncer, ela começa a se desapegar. Por quê? Porque ela começa a apreciar aquilo que é essencialmente importante. Mas será que a gente precisa ficar doente ou precisa perder alguém muito importante para que a gente possa, de fato, apreciar o que é de fato importante? Porque muitas vezes você pode ver que as pessoas fazem grandes mudanças na vida dela quando elas ficam doentes ou quando alguém morre. Porque a gente começa a perceber que o que eu levo? E a gente fica carregando umas malas tão grandes. Tão grandes, pesadas. Que é desapegar do rancor, do medo, da raiva. Você já viu pessoas que são assim, ó, aconteceu, eu tive uma vez uma paciente, essa história é engraçadíssima. Era tipo 2014. Mas ela falava assim, não, porque em 2004, em março de 2004, o fulano me falou isso, isso, isso. E ela tinha toda aquela emoção de março de 2004. Então, tinha 10 anos que ela carregava uma emoção que ela não precisava mais. Isso é apego. Nossa, que peso, né, que ela foi carregando. Que tanto que somos apegados, né? Deixa eu trazer aqui para você algumas pessoas. Olha, uma amiga nossa disse que está amando o programa, viu? Eu sou desapegada demais, as pessoas me criticam. Será que também é um problema? Não tenho medo de abrir mão de nada, não acumulo nada. Às vezes não seria um outro termo, um apegado demais. Às vezes eu tenho um medo de criar intimidade. Entendeu? Então, às vezes uma pessoa, eu sou altamente resolvida, eu não preciso de ninguém para nada, de nada. Às vezes também é uma outra polaridade que essa pessoa tem medo de criar laços, de criar intimidade, de ter medo das coisas. Aí eu contaria um caso que seria assim, eu tive uma paciente há muitos anos que ela só arrumava a mala faltando 1 hora para viajar. Por quê? Porque ela não queria sofrer se a viagem não desse certo. Então, entende? Ó, eu sou desapegada, eu levo qualquer coisa na viagem. Não, era um sofrimento. Ela não queria se envolver com a viagem. Então, para não se envolver com a viagem, não sofrer, ela não se apegava. Aí ela fazia de conta que vestia qualquer coisa, que era uma pessoa muito tranquila. E não era verdade. Tem como mudar isso, a partir do momento que você tem essa noção do seu apego? Sim. A partir do momento que você tem um autoconhecimento. A base de qualquer mudança, seja no cabelo, seja na nossa vida, seja nas nossas relações, a base é o autoconhecimento. Porque às vezes eu posso achar que algo é bom para você e digo isso, Mônica, mas a Mônica não se autoconhece o suficiente para fazer aquela mudança. Então, todas as mudanças são possíveis, Deise? Sim. Desde que você se autoconheça e veja quais mudanças você quer fazer. Eu estou com uma perguntinha, mas deixa eu trazer aqui a Maria do Santa Mônica. Eu tirei do meu armário o vestido mais bonito. Passei para uma mulher que casou. Fiquei muito feliz e leve. Adorei essa história. Lindo, é isso. Adorei é aquilo essa assim, história. Isso eu vou te entregar porque vai te fazer bem. Isso aqui me faz muito bem, isso aqui é muito importante, isso aqui é muito significativo. Mas também pode fazer para você. É esse movimento, e que aí, quando estava falando da campanha que foi lançada, ok, como seria ensinar isso para o seu filho? Filho, você tem tantas bonecas. Ok, essa é a mais preferida, mas quais também você gosta? E qual você acha que uma criança brincaria e gostaria tanto? Então, pensa que mudança de levar a refletir não é dar o resto. Não que seja um resto, entende? Não só o que você não quer, mas como é dar o que é importante. O Hellinger, que é um cara, né, que eu estudo muito, ele fala assim, que amar alguém é amar essa pessoa de tal maneira que você fique bem, mesmo que o amor, que a vida dela te leve para longe de você. Isso é o máximo do desapego.
Entende? É torcer pela felicidade do outro, mesmo que a felicidade do outro te leve para longe de você. Nossa, isso é pra gente sentar, Sim. pensar como é que seria isso, Deise. Exatamente. Como que seria isso? Porque não é tão fácil. Não, não é fácil. Mas é isso. Isso é amor. Isso é amor. Quando eu amo alguém o suficiente para dizer, vai. Porque lá você vai ficar mais feliz. Tem um filme, se eu não me engano, é A Garota Dinamarquesa. Ah, eu já assisti. Que fala desse tipo de amor. Que é um amor entre um homem e uma mulher. E esse homem tem uma questão que ele não se percebe homem. E ele vai trabalhando a sua transexualidade. E vai fazendo a sua mudança de sexo. E aquela mulher ama tanto esse homem que o apoia nessa mudança. E ela sabe que naquela mudança ela não vai ter mais ele. Porque ele vai viver outras histórias. Isso é amor. Isso é desapego. Porque você olha para o outro e diz, ok, eu te libero para que você seja feliz. Hoje somos mais apegados. Eu diria que sempre fomos. Sempre fomos. Sim. Né, como esse filme traz e o Hellinger traz, é o máximo do autoconhecimento, eu posso dizer, Deise? Nós somos apegados porque nós temos uma necessidade, eu já falei aqui outras vezes, de pertencer. De pertencer. E o pertencimento é como se a gente olhasse a vida, o apego, a partir de uma perspectiva menor. Pensa numa aldeia. Essa história também não é minha, é uma metáfora do Hellinger. Uma aldeia aqui. E você acha que isso aqui é o habitual. Você começa a subir a montanha. Quando você começa a subir a montanha, você vê a aldeia embaixo e você vê todo o vale. Mas você começa a ficar mais solitário. Porque todos estão lá na aldeia. Isso é autodesenvolvimento. Mas é um movimento onde eu também fico mais solitário porque eu vejo algumas coisas de uma maneira mais ampla. Mais ampla. Vamos fazer uma pausa para respirar, para encher a xicrinha aqui de café, né? E a gente volta com a Deise. Tem mais pergunta até para você. Você acha que o desapego tem a ver com o modo de vida na infância? Se a família, né, da pessoa possuía mais ou menos? Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta, tá? Quem tem, olha, você acha que o desapego tem a ver com o modo de vida na infância? Foi a pergunta que eu deixei para você. Ótimo. Tem também, porque a gente aprende todas as coisas na nossa infância, né? Os nossos pais, a gente precisa entender que eles tinham um nível de conhecimento mais restrito do que o nosso. Então, é muito fácil eu ficar responsabilizando a minha mãe e meu pai. Não que eles não sejam responsáveis, mas eles são dois seres humanos imperfeitos. Então, sim, tem a ver com como eu fui educado. A minha pergunta seria assim, tá, e o que você faz com essa educação que você recebeu? Você continua repetindo ou você transforma? Porque senão a gente fala assim, ai, a minha mãe guardava a xicrinha de café sempre. Ok, e você? Esse era o jeito que a sua mãe fazia. E qual jeito você faz? Qual jeito faz sentido para você? Porque senão é fácil eu me responsabilizar a minha mãe. Deise, eu não consigo mudar. Ok, então procura ajuda. Mas a primeira coisa é entender que é sua autorresponsabilidade. Tem mais. Sou apegado ao seu programa. Ah, que ótimo esse. Não perco nenhum. Aí já tá tudo certo, né? Talvez seja um outro tipo de apego afetivo também. É verdade. Esse apego afetivo... Às vezes, por exemplo, sou apegada ao seu programa. Uma coisa, eu aprecio o seu programa. Eu gosto. Curto, participo. É bom. Mas se eu não posso assistir um dia e eu sofro por isso, isso já é patológico. Entendeu? É um limite aonde é importante. Ah, eu aprecio essa camisa, mas se eu chegar, ela estiver estragada, eu posso usar outra. Mas outra coisa é isso, acabou com o meu dia. Você já viu que a gente se deixa acabar o dia por muito pouco? Porque a gente se apegou a uma ideia, a gente fez um controle de planejamento, a gente não vai, e nesse aspecto a meditação é ótima, porque a meditação faz com que você aprenda a entrar no centro vazio, que é, estou comigo, mesmo que lá fora esteja um furacão.
Nesse aspecto, é um bom recurso. Eu gosto muito da meditação. Mônica, não me apego a nada. Tudo que tenho, dou para os outros. O meu dinheiro não consigo guardar. Quando tenho, sempre ajudo os meus filhos e os meus netos. Não posso ver os outros dizerem assim, que precisam de alguma coisa. Sempre procuro Isso ajudar. é patologia. É a nossa amiga aqui que está conversando sobre isso, lá de Patos de Minas. Por que uma patologia? Se eu dou tudo e não olho para as minhas necessidades, então a gente chama isso de prestimosa. O que é uma pessoa prestimosa? Uma pessoa prestimosa, ela é ótima para ver as necessidades do outro. Ela vê o que a Mônica precisa, ela vê o que o filho precisa, o que o marido precisa, mas ela não consegue olhar as necessidades dela. Se ela pega todo o dinheiro dela e dá para o outro, eu perguntaria para ela, e como você faz com as suas necessidades? Só que essa pessoa espera que o outro cuide dela. E sabe o que acontece que gera dor? As pessoas não cuidam. E aí essa pessoa começa a ficar amargurada, porque ela poderia dizer assim, eu cuido de todo mundo, faço tudo por todos, mas no final ninguém cuida de mim. E ela percebe isso? Com o tempo. Com o tempo. Porque aí fica doente. Vamos fazer mais uma pausa. Como o hábito de meditar pode transformar a vida. E segunda, dia 19, tem uma palestra gratuita para que você possa conhecer mais sobre essa prática tão antiga. E a Kelly Borges volta conosco agora contando mais sobre isso. Kelly. Deixa eu voltar com a Deise Carvalho, que infelizmente nosso tempo está acabando. A gente está falando sobre o apego, o desapego. Deixa eu trazer a nossa amiga do bairro Osvaldo. O nome dela é Marília. Ela falou, Mônica, eu não sou apegada a bens materiais, mas as memórias afetivas desde a minha infância. E isso me prejudica muito. Tenho 34 anos e fico relembrando as coisas do meu passado. Que tipo de exercício eu posso fazer para melhorar isso? Ah, ótimo. Gostei dessa pergunta da Marília. Essa é uma pergunta muito interessante da Marília. O que acontece, Marília? A gente continua, às vezes, revivendo fatos como se aqueles fatos ainda estivessem acontecendo, né? Então, a gente vai fazendo isso. Eu brinco que é carregar uma mala. Eu sempre falo, às vezes a gente está carregando uma bolsa desse tamanho, às vezes a gente está carregando aquelas malas de 40 quilos. E às vezes a gente está carregando essas malas dessas histórias. Então, um bom exercício seria, às vezes, escrever. Escreva que histórias são essas. Ai, o meu namorado, quando eu tinha 15 anos, me abandonou. Ah, aconteceu isso, o meu pai... Escreva tudo para você. E veja o que de fato hoje é importante. Sabe assim? Olha, o meu namorado me abandonou quando eu tinha 15 anos. Foi muito sofrido. Como seria olhar para isso e dizer, é verdade, aconteceu. Entendi. Mas aconteceu, eu não preciso ainda estar acontecendo. A questão do apego a essas memórias, a essa dor, é que a gente continua no mesmo lugar. É como se a gente fizesse a marcha, a gente não caminha, a gente fica marchando, fica com a sensação que está saindo do lugar, mas eu ainda estou na mesma dor. Um conceito bom para entender rapidinho é assim, trauma e transe. Às vezes acontecem episódios que são traumáticos, certo? E eu não deixo esse episódio, eu continuo revivendo esse episódio, que é um transe. Eu vivo o tempo todo como se aquilo ainda estivesse acontecendo, o tempo todo. Então, a emoção. Então, uma boa também coisa é procure ajuda, procure um processo terapêutico, porque se tem tantas memórias afetivas assim, é difícil ficar. Muito bem, e esse autoconhecimento sempre. Deise, obrigada. Obrigada a você, Viu? Obrigada pela oportunidade de estar Imagina. aqui mais uma vez. Excelente. Obrigada pelo café. Sempre, viu o cafezinho? Sim. Deise Carvalho, psicóloga, com a gente falando dessa questão do apego, desapego, e a gente conversa mais sempre, né? Pra gente refletir e pensar. Obrigada, e agir também, né? Eu gosto dessa palavra, agir.